Essa técnica consiste no desenvolvimento da habilidade manual em relação ao golpe de vista, tá? Vocês já equilibraram o tecido na máquina, já sentiram o pedal, agora vocês vão aprender a olhar a margem de costura e medir 1 centímetro da margem de costura até a localização que a costura deve ser feita, sem nenhum tipo de pontilhado, tá? Como que isso vai acontecer? Eu tenho aqui 2 tiras e estou unindo essas tiras, considerando que aqui é uma parte de uma roupa direito sobre direito, ok? Então, eu vou unir aqui essas tiras e vou alfinetar. Normalmente, nós alfinetamos os tecidos nos lugares dos piques que nós damos lá na modelagem. Aqui no nosso treino, nós estamos alfinetando, considerando que esses alfinetes seria o alinhavo da roupa. Só que como nós não alinhavamos, porque a nossa intenção é costurar já diretamente na máquina, nada contra um alinhavo, tá, gente? Mas é para poder pegar prática rápido e ter uma resposta rápida também. Então, nós vamos trabalhar com os alfinetes. Os alfinetes aqui, eles estão espaçados com um espaço aproximadamente de uns 6 centímetros. Vamos medir aqui, tá? Vamos ver. Ó, 6 centímetros,25. Quase 6 centímetros. Tá certo? Eles estão espaçados nessa medida. Não é uma regra que seja 6 centímetros, não. Aqui foi porque o meu olho bateu nessa medida. Só que eu vou alfinetar na metade desse espaço. Porque eu sou iniciante, então eu vou alfinetar na metade desse espaço. Depois que eu alfineto a minha roupa, tá? Juntei as partes, alfinetei direitinho. Então, eu vou medir com a minha fita métrica 1 centímetro de margem de costura. E vou marcar com o meu dedo, né? Com a pontinha da minha unha ali 1 centímetro, tá certo? Também existe o imã de costura, gente, que é essa ferramenta aqui que a gente coloca na lateral da máquina para que a margem de costura, ou para que o corte do tecido, vou colocar do lado de cá que tá atrapalhando, para que o corte do tecido ele se apoie sobre essa margem e a gente consiga se guiar por ela. Por que eu não gosto muito dessa ferramenta? Porque essa ferramenta ela funciona na hora que a gente tá fazendo a costura reta, tá? Mas na hora que a gente precisar fazer uma costura circular, como essa aqui, por exemplo, ela já começa a atrapalhar. Depois que a gente tem nossa roupa alfinetada, então aí a gente vai começar a medir com a fita métrica, espaçando um espaço e colocando no outro. Um espaço e colocando no outro, né? E dessa maneira você vai marcando com o seu olhar no espaço vazio. Se você colocou a fita métrica aqui e você já colocou o seu golpe de vista na mesma direção, então você vai costurar daqui para aqui, sem nenhum tipo de marcação, tá? Então, você vem para cá com a fita métrica, então você vai costurar daqui para aqui, sem nenhum tipo de marcação, e assim você vai seguindo a sua costura reta. Quando você fizer esse exercício, no outro lado, certo? Aqui, ó, no outro lado, você faz a mesma coisa, só que com os alfinetes mais espaçados ainda, tá? Quanto maior for a tira e quanto mais vezes você fizer esse exercício, mais prática você vai adquirir na hora de costurar sem nenhum tipo de marcação. Primeiro você treina 1 centímetro, depois você treina 1,5 centímetros, depois você treina 2 centímetros. Na verdade, depois que você treina 1 centímetro e 1,5 centímetros, para você conseguir fazer o restante é muito fácil, porque quando você cria o ponto imaginário de 1 centímetro para sair de 1 para 2, 2 para 3, 3 para 4, é muito fácil, tá? Porque você sempre vai ter aquele 1 centímetro ali como guia, para você ir aumentando os centímetros.
E o mesmo é os meios centímetros, no caso 1,5. Então, de 1,5 para 3, depois 4,5 e assim vai aumentando. Porque tem margem de costura que a gente trabalha com 1,5, com 2, principalmente quando vai fazer costura francesa ou algum outro tipo de acabamento que precisa dessa margem de costura. Dessa maneira, vocês treinando o olhar, retirando os alfinetes e aumentando os espaços, treinando isso todos os dias, ou quase todos os dias, ou sempre que for costurar, em muito pouco tempo vocês vão pegar a habilidade na costura reta com um espaço maior, sem nenhum tipo de marcação, tá? Chega o momento de vocês marcarem quase que com um palmo de distância. Um alfinete aqui, outro aqui, só para poder segurar o tecido e marcar os piques. E a partir dali vocês começarem a trabalhar muitas vezes somente com a fita métrica e não precisar mais de alfinetes, tá? Então, nós vamos agora para a máquina fazer esse treino.